Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Máxima. Vamos ao Jornal das 10 com a edição do Miguel Viterbo Dias. A esta hora, Miguel, várias escolas estão abertas para que os pais e alunos possam consultar as notas dos exames nacionais. Várias escolas que fixaram as notas já durante a noite estão abertas hoje, durante a manhã. Outras optaram por abrir apenas no sábado, hoje, e não ontem à noite, apesar das notas terem sido publicadas online. Há relatos também de, pelo menos, uma escola que recebeu durante a noite uma atualização de notas e já não tem qualquer classificação suspensa, depois do Ministro ter dito que existiam centenas de casos de notas suspensas nas pautas e que iriam sofrer ainda uma atualização. A jornalista Marta Caramelo Nobre está agora na Escola Secundária Padre António Vieira, em Lisboa. Marta, esta é uma escola que vai abrir esta manhã para que os pais e alunos possam consultar as notas? Bom dia, Miguel. Precisamente, e dizer-te que acabou mesmo agora de abrir esta escola, a Escola Secundária Padre António Vieira, aqui na freguesia de Alvalade, em Lisboa. Para já, um ambiente ainda muito reduzido, meia dúzia de pais e alunos aqui à porta da escola começam neste momento a entrar. Segundo adiantou uma funcionária aqui da escola, à Rádio Observador, as pautas foram afixadas, lá está, ainda na noite de ontem, por volta das 9 da noite. No entanto, como a escola já estava encerrada, não foi possível que os alunos entrassem para consultar já as classificações. E por isso, dar-te nota também que as notas ficaram disponíveis na plataforma Inovar, pelo que muitos encarregados de educação já tiveram acesso aos resultados ontem. Ainda assim, nesta altura, não consegui ainda apurar quantos alunos desta escola poderão ter, por exemplo, os exames com a classificação em suspenso, uma das situações que continua nesta altura por resolver. E Miguel, como disse, esta escola está, portanto, hoje excepcionalmente aberta, como várias aqui em Lisboa, até ao meio-dia, neste caso, para quem, aliás, prefira consultar as pautas presencialmente. A jornalista Marta Caramelo Nobre a dar conta deste sábado extraordinário nas escolas um pouco por todo o país, de estabelecimentos escolares abertos durante a manhã para que possam consultar as pautas de avaliação. Entretanto, Miguel, o Júri Nacional de Exames vai dar hoje novas orientações para os alunos com nota suspensa. É o que refere uma nota publicada esta noite pelo Ministério da Educação. O Júri Nacional de Exames e o Educa vão prestar novas informações sobre como será resolvida a situação dos alunos cujas notas foram apresentadas em situação suspensa. O Ministro da Educação falou ontem em centenas destes casos. Fernando Alexandre, que agradeceu ontem o esforço de professores e diretores por manterem as escolas abertas, mas também assegurou que vai pedir justificações a quem não manteve os estabelecimentos abertos durante a noite. Em entrevista à SIC e SIC Notícias, Fernando Alexandre diz que não havia nenhuma razão para os agrupamentos ficarem fechados. Hoje é um dia que as escolas sabem que as notas iam chegar, os diretores têm essa responsabilidade, têm a responsabilidade também de preparar as equipas. Aliás, eu durante o dia falei com, imensos diretores e todos me transmitiram precisamente essa mensagem de que estavam ao serviço da escola pública, ao serviço dos alunos. Eu teria muita dificuldade em perceber, as famílias também, os alunos também, que pelo facto das notas chegarem às 7h30, não seriam lançadas. Pode acontecer, mas eu vou precisar da justificação do diretor e será pedida individualmente a cada um se isso acontecer. O Ministro da Educação a pedir responsabilidade aos diretores escolares, questionado sobre a permanência no governo depois do pedido de demissão por parte da oposição e também de alguns sindicatos do setor. Fernando Alexandre disse estar de consciência tranquila e remete qualquer decisão sobre a continuidade no Executivo ao Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Já o secretário-geral do PS diz que o governo ignorou os alertas sobre o processo de digitalização dos exames nacionais. Também em entrevista à SIC, José Luís Carneiro acusa Luís Montenegro e Fernando Alexandre de sobranceria perante as falhas que ocorreram com as provas. Nós chamámos o Ministro da Assembleia da República no dia 1 de julho e ele desvalorizou o que se estava a passar. Diz que não havia quaisquer falhas de significado e que se tratavam de questões de software e que, portanto, não seria necessário adiar o processo de classificação. O que é certo é que 48 horas depois decidiu adiar, mas adiou
sempre com uma certa sobranceria que caracteriza este governo. Ora, aquilo que nós verificamos é que todos os alertas que formulamos tinham fundamento, tinham razão de ser. José Luís Carneiro não pede diretamente a demissão de Fernando Alexandre, diz antes que é o Primeiro-Ministro quem tem de assumir essa responsabilidade. O líder socialista não fecha a porta a uma eventual comissão parlamentar de inquérito. E, Miguel, ainda o Presidente da República, que admite que o processo de avaliação dos exames nacionais não correu bem. Mas não tira consequências políticas, pelo menos em público. António José Seguro exige uma resolução rápida dos problemas e insiste que nenhum aluno pode sair prejudicado deste processo. A minha preocupação é que todos os que têm responsabilidade no processo possam contribuir para que rapidamente os problemas desapareçam e, sobretudo, os alunos e as famílias tenham acesso à classificação dos exames e das provas que prestaram. É muito importante que isso aconteça e que nenhum aluno fique prejudicado pelos erros que ocorreram. António José Seguro, à margem da inauguração da requalificação do Museu Gulbenkian em Lisboa, já o Presidente da República, que diz ainda assim que continua muito atento a tudo o que se passa na vida nacional, mas fala apenas nos fóruns próprios. Na polémica com o Ministro da Administração Interna, o empreiteiro, amigo de Luís Neves, esteve na posse de químicos que serviam para processar cocaína. Dados revelados esta manhã pelo Jornal Público, além do atrelado que viajou da PJ do Seixal para a empresa de João Carvalho, em Barcelos, o empreiteiro, amigo do Ministro da Administração Interna, teve contacto com químicos que serviam para a produção de estupefacientes. Maria Miguel Marques. O Público conta esta manhã que a PJ desmantelou, na Lourinhã, um dos maiores laboratórios de produção de droga em 2024. O atrelado apreendido na chamada Operação Pacoba tinha dezenas de bidões com acetona e outros componentes utilizados pela rede criminosa. No ano passado, o reboque foi levado para o Minho, para instalações da Constru Barcelos, uma das empresas do empreiteiro João Carvalho, amigo do então diretor da Polícia Judiciária e hoje ministro Luís Neves. Segundo apontam a RTP e também a TVI, a transferência terá sido feita com a autorização do próprio Luís Neves, que terá assinado documentos nesse sentido. Na sequência da investigação, a Polícia Judiciária anunciou oficialmente ontem que só há 3 dias teve conhecimento do aparecimento do atrelado em Barcelos, tendo participado sucedido ao Ministério Público. O Público tentou falar com o empreiteiro João Carvalho, mas sem sucesso. O Ministro da Administração Interna, cuja demissão também já foi pedida pelo Chega, não prestou esclarecimentos sobre o atrelado até ao momento. Maria Miguel Marques com os detalhes conhecidos hoje do caso a envolver Luís Neves. Ontem, em entrevista à CNN Portugal, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, pediu cautela na análise a este caso. Nós discutimos tudo pela espuma, nós não sabemos o que é que está por baixo das coisas. Se nós fôssemos a despedir ministros, como os senhores, muitas vezes os senhores da oposição reclamam com base nas notícias, já não havia gente no país para ser membro do governo, porque entravam uns e saíam outros no dia seguinte. Até agora, nada me diz que o comportamento do Sr. Ministro, por exemplo, nesse caso em concreto, não tenha sido correto quando era diretor nacional da Polícia Judiciária. Alguma razão teve que haver para isso. Hugo Soares, o líder da bancada social-democrata, já o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, pediu ao Ministro mais esclarecimentos. Tendo em conta o percurso de serviço público ao país, numa das instâncias mais importantes da Justiça, que é a Polícia Judiciária, uma das polícias que goza de maior prestígio no país, é evidente que o Dr. Luís Neves, Ministro da Administração Interna, tem o dever de explicar de forma clara e inequívoca todos os atos e os fundamentos dos atos e das decisões que tomou. Porquê? Porque em circunstância alguma a autoridade do Ministro da Administração Interna pode estar maculada por quaisquer atitudes, decisões ou atos que firam a legalidade e que firam os procedimentos que são exigidos a quaisquer outros cidadãos. José Luís Carneiro, secretário-geral do Partido Socialista, o Presidente da República rejeitou comentar esta polémica com o Ministro Luís Neves. São agora 10h09. Altura de olharmos para outras notícias em destaque a esta hora, Miguel.
Está controlada a fuga de amoníaco no Porto de Leixões, em Matosinhos. Há um ferido a registar. É uma confirmação do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, à Rádio Observador. Esta fuga de amoníaco terá ocorrido na sequência de uma explosão num frigorífico. Teve origem no sistema de refrigeração de uma fábrica de gelo. A fuga ainda não está resolvida, está apenas controlada. A ocorrência obrigou à evacuação das festas do Mártir São Sebastião que decorriam nas imediações deste local. O Irão ameaça com uma nova escalada do conflito no Médio Oriente, caso os Estados Unidos continuem com os ataques contra o país. Hoje foi a 7ª noite consecutiva de bombardeamentos entre os dois países. Em comunicado, o Comando Central norte-americano diz que os ataques tiveram como alvo locais de vigilância, infraestruturas logísticas militares, depósitos subterrâneos de armas e também capacidades marítimas. Jornal das 10 com o Miguel Viterbo Dias.